Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. Você está vendo que o cenário está um pouquinho diferente. Eu estou aqui com a Sagrada Face atrás de mim. Hoje é o dia por excelência da Sagrada Face, a festa em que a gente comemora esse grande mistério de Jesus, da devoção a Jesus. Hoje a gente vai falar como essa devoção se marca em nosso meio por causa das revelações que foram feitas à Madre Pierina, essa abençoada por Deus que viveu na Itália, que teve essas revelações sobre a Sagrada Face. A gente vai contar milagres que ela já fez lá naquela época e as graças que a Sagrada Face tem derramado no nosso exército de São Miguel. Hoje é um dia de reparação. A gente começa nesse vídeo já falando da origem da devoção, das graças que foram acontecendo e, é claro, já preparando a nossa live da noite. Então você não pode perder. Já se inscreve no nosso canal, já ativa as notificações e a gente começa, como sempre, rezando. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da Guarda, combatei e rogai por nós. A devoção à Sagrada Face já é muito antiga, tanto antiga como o próprio Jesus Cristo. A tradição conta da história de Santa Verônica, aquela que enxugou o rosto de Jesus na via sacra e teve a honra de, no seu véu, estar estampada a Santa Face do Salvador. E logo em seguida, dizem os evangelhos que o Senhor foi envolvido num pano, num lençol. E a gente sabe dessa relíquia preciosíssima, que é o Santo Sudário, ele é guardado lá em Turim, uma relíquia que mostra também a face de Nosso Senhor, a sua face dolorosa. E essa devoção à Sagrada Face foi correndo ao longo do tempo e tem algumas marcas muito fortes. Tem a marca de Santa Gertrudes e Santa Matilde, santas de origem beneditina que já tinham uma devoção grande à Sagrada Face e receberam, inclusive, algumas promessas sobre as quais a gente vai falar aqui hoje. Teve também, claro, a nossa grande amiga Santa Teresinha, nossa general do nosso exército de São Miguel, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Ela tinha muita honra de ter este, entre aspas, sobrenome da Sagrada Face, essa devoção que na França era muito forte por causa daquele Léo Dupont que vivia lá na cidade de Tours, lá na França, e ele tinha já esse apostolado de ministrar a Sagrada Face. Santa Teresinha recebeu uma estampa, recebeu essa devoção por causa do seu tio, o seu tio Guérin, e por causa disso ela desenvolveu essa devoção. Ela falou muito sobre isso, inclusive ela fez uma pintura imitando um quadro da Sagrada Face, ela fez uma consagração, ela fala muito sobre a Sagrada Face. Então, mas hoje a gente não vai centrar tanto sobre essas outras devoções, também sobre a irmã Maria de São Pedro, que foi uma irmã morta em odor de santidade lá na França, que também teve muitas revelações sobre a Sagrada Face, mas a gente vai falar hoje sobre as revelações feitas à irmã Pierina. E aí eu queria contar para vocês agora a história da irmã Pierina, para que você acompanhe tudo o que aconteceu na vida dela. Então, a irmã Pierina de Michele, beata, ela foi uma religiosa da Congregação da Imaculada Conceição. E ela nasceu em Milão, lá na Itália, no dia 11 de setembro de 1890 e faleceu no dia 26 de julho de 45, com 55 anos. Ela teve muitas visões de Nossa Senhora, de Jesus, para espalhar essa devoção da Sagrada Face em reparação aos muitos insultos que Jesus sofreu na sua paixão. E claro que ele sofre ainda hoje. Lá na sua terra, ela serviu como mestra de noviças até 39. E depois ela teve que fundar a casa da congregação em Roma. E ela foi nomeada e lá ficou como serviço até a sua morte. Então ela ficou lá em Roma, tomando conta dessa casa, e morreu depois em 45, quando ela estava fazendo uma visita em Milão. E os seus restos mortais estão guardados lá em Roma, no Instituto do Espírito Santo. E ela faleceu unindo-se àquele que ela amava tanto.
Na sua morte, que não teve características de sofrimento e morte, foi como uma passagem de amor, como ela mesma escreveu no seu diário, no dia 19 de julho de 41 antes, ela escreveu que estava sentindo uma necessidade imensa de estar cada vez mais unida a Jesus e amá-lo imensamente, para que a morte dela fosse uma passagem de amor a Jesus. Foi isso que ela escreveu no diário e isso que de fato aconteceu. Então ela tomou o hábito da congregação das Filhas da Imaculada Conceição. Essa era a congregação pela qual ela pertencia. E quando noviça, ela teve a licença de fazer adoração noturna uma vez. E quando ela estava fazendo adoração na quinta-feira santa, rezando diante do crucificado, ela escutou as palavras, beija-me. Ela foi, obedeceu sem demora e encostou seus lábios, só que em vez de sentir uma face de gesso, ela sentiu a face viva de Jesus e passou a noite inteira lá na capela. Quando a Madre Superiora encontrou, já era manhã do dia seguinte. O coração dela estava abalado com o sofrimento de Jesus e ela sentiu o desejo de reparar os ultrajes que ele recebera na Sagrada Face. E ainda hoje ele continua a receber no Santíssimo Sacramento. Jesus foi e pediu novamente que fosse feita 1 hora de adoração e reparação à Sagrada Face todas as terças-feiras. Desde criança, a irmã Pierina já praticava atos de reparação, os quais pouco a pouco levaram a uma completa imolação de si mesma. E a gente sabe dessa reparação nas terças-feiras. E já em 19, ela foi enviada então para a casa-mãe lá em Buenos Aires. Então, no dia 12 de abril de 1920, quando ela reclamou a Jesus sobre a dor que ele sentia, ele se apresentou coberto de sangue, com uma expressão de ternura que, segundo ela nunca ia esquecer. Ela então disse, o que eu fiz a esse povo? E ela compreendeu então que a devoção à Sagrada Face, daí em diante, passou a ser o seu livro de meditação diário. Com o passar dos anos, Jesus então manifestava para ela, de vez em quando, ora triste, ora ensanguentado, pedindo sempre reparação. E foi por isso que o desejo de sofrer e de se sacrificar pelas almas cresceu mais e mais no coração da irmã Pierina. Durante a oração noturna, na primeira sexta-feira do mês da Quaresma de 1936, Jesus, depois de havê-la feito participante das dores da agonia do Getsêmani, disse para ela, mostrando a sua face coberta de sangue, tomada de grande tristeza, eu quero que a minha face, que reflete a minha íntima aflição do meu ânimo, que reflete a dor do meu coração, seja mais honrada. E ele disse aquela frase tão conhecida, quem me contempla, me consola. Jesus então voltou a dizer para ela, cada vez que alguém contemplar a minha face, eu derramarei o meu amor nos corações e por meio da minha sagrada face poderá ser obtida a salvação de muitas almas. Na primeira sexta-feira da Paixão de 37, depois de ter sido instruída na devoção da Sagrada Face, conforme aquilo que Jesus tinha dito para ela, ele então disse, pode ser que algumas almas receiem que a devoção da minha Sagrada Face seja um problema para a devoção do meu Sagrado Coração. E Jesus disse, pelo contrário, vai aumentar e completar, porque contemplando a minha face, as almas participarão das minhas dores e sentirão a necessidade de amar e de reparar. Então não é esta a verdadeira devoção ao meu Sagrado Coração? Olha que palavras fortes de Jesus. Depois ela escreveu uma carta ao Papa Pio XII, quando ela foi visitar lá em Roma o trono de São Pedro, e ela escreveu assim, contando a história dela, que tinha 12 anos, e na Sexta-feira Santa, ela esperava na paróquia a vez de beijar o crucifixo, e ouviu uma voz dizendo, ninguém me dá um beijo de amor no rosto para reparar o beijo de Judas. Ela acreditou na inocência de menina que todos estivessem ouvindo a voz e conta ela, fiquei com muita pena vendo que continuavam a beijar as chagas e que ninguém pensava em beijar o rosto. Eu darei o beijo de amor, Jesus. Tenha paciência, dizia ela. Na minha primeira vez eu apliquei um forte beijo no rosto, com todo o ardor do meu coração e eu estava feliz, acreditando que Jesus, agora contente, não sofreria mais aquela pena. Ela deu o beijo de Jesus como criança. E assim ela contou então na carta. No dia 31 de maio de 38, quando eu rezava na capelinha do meu noviciado, uma bela senhora se apresentou a mim. Tinha nas mãos o escapulário formado por 2 flanelinhas brancas unidas por um cordão. Era a Santíssima Virgem.
Em um lado estava a imagem da sagrada face de Jesus e a frase Illumina Domine vultum tuum super nos, que vossa face resplandeça sobre nós. E na outra uma hóstia circundada com raios com a frase Mane nobiscum Domine, que significa fica conosco, Senhor. Esse escapulário é uma arma de defesa, um escudo de fortaleza, é uma promessa de amor e de misericórdia que Jesus quer oferecer ao mundo nesses tempos de sensualidade, de ódio contra Deus e da igreja. E estendem-se redes do inimigo para arrancar a fé dos corações. A gente sabe disso, o mal se expande, os verdadeiros apóstolos são muito poucos e por isso é necessário um remédio divino. E esse remédio, diz Nossa Senhora, é a Santa Face de Jesus. Todos aqueles que usarem o escapulário como este e podendo fizerem na terça-feira uma visita ao Santíssimo Sacramento para reparar os ultrajes que recebeu a Sagrada Face durante a paixão e que recebe todos os dias no sacramento eucarístico, serão então fortalecidos na fé e vão estar prontos para defendê-lo e superar todas as dificuldades internas e externas. E ainda terão uma morte serena sob o olhar amável do meu divino Filho. É forte isso tudo que Nossa Senhora disse. Essa promessa foi muito forte. Só que a irmã Pierina teve muita dificuldade em conseguir dos seus superiores a permissão para que esse escapulário fosse feito, ele que era um pedido de Nossa Senhora. Não só eles se negaram a fazer, como também proibiram ela de fazer. Diziam que ela era louca, que ela era desequilibrada, não acreditavam nas revelações que ela estava tendo. Até que um dia foi mudada a superiora do convento e a irmã Pierina foi lá de novo falar com a nova superiora, contou tudo sobre as mensagens para ela, o pedido de Nossa Senhora em fazer o escapulário. Então essa nova superiora a princípio não acreditou não. Só que depois ela ficou convencida pelo testemunho de santidade da Beata Pierina e ela, convencida então por causa disso da verdade das aparições, concordou em ajudar. Mas ela disse à irmã: pergunte a Nossa Senhora se não pode ser uma medalha no lugar do escapulário, porque o escapulário está difícil. Se ela aceitar ser uma medalha, diga que eu vou dar a permissão. A irmã Pierina, então, teve uma visão com Nossa Senhora e perguntou a ela se ela aceitaria que fosse a medalha, e Nossa Senhora concordou. As coisas que são fruto da obediência, né? Então, em 1943, a Santíssima Virgem Maria apareceu para ela e disse: minha filha, não se preocupe, pois o escapulário é substituído pela medalha com as mesmas promessas e os mesmos favores. Só resta difundir ainda mais. Ora, me interessa muito mais a festa da Sagrada Face, que é hoje. Diga ao Papa que essa festa tanto me interessa. Em seguida, abençoou-a e desapareceu. Que dia hoje, hein, da Sagrada Face. Após essas grandes dificuldades, ela teve a permissão para cunhar a medalha. E era muito cara e ela não tinha condição de pagar essas despesas, mas aconteceu um milagre. Quando ela não esperava, ela encontrou na sua mesa um envelope com o valor exato de 11.200 liras, que era o dinheiro exato para cunhar as primeiras medalhas. É claro que o demônio ia ficar com raiva. E ele ficou com ódio, perseguiu quando essas medalhas estavam prontas. Ele foi, derrubou as medalhas no chão, ele apareceu para ela mesmo, derrubou pelos corredores e pelas escadas, quebrou imagem, queimou umas imagens da Sagrada Face e ainda bateu na irmã Pierina. Mas em vão, a gente sabe disso. Quando é o plano de Deus, essas medalhas alcançaram o mundo inteiro e os pecadores que precisavam da misericórdia de Deus. Então, em 1940, durante a Segunda Guerra, o mundo estava naquela agitação toda e lá na Itália começou a ter uma distribuição muito grande dessas medalhas. A primeira medalha, claro, foi enviada ao Santo Padre. Depois começou a distribuição. E aí logo começaram a chegarem os milagres, os relatos de milagres. Parentes e amigos dos combatentes enviaram aos soldados, aos marinheiros, aos aviadores, essa réplica da Sagrada Face de Jesus, essa medalhinha. Homens, mulheres, crianças, jovens, velhos, sadios, doentes, todo mundo estava recebendo a medalha e todo mundo estava experimentando as suas graças. Essa medalha foi tendo milagre atrás de milagre e ficou famosa em muitos lugares por acabar temporais, por derramar graças, inclusive com condenados à morte que recebiam a medalha e a sua pena era mudada e eles acabavam sendo salvos. É muito forte isso.
E Jesus disse também algumas palavras à irmã Pierina. Quando ele disse em 46, aliás, um pouquinho antes, olha o que ele disse. Aqueles que venerarem a minha sagrada face em espírito de reparação serão tão gratos por mim como eu fui a Santa Verônica. Eles farão uma generosidade igual à dela e eu gravarei os meus traços divinos nas suas almas. Eu lhes darei a minha face adorável. Receber a sagrada face de Jesus, já pensou que grande graça? Ele também disse a uma religiosa que a irmã Maria de São Pedro, lá da França, que faleceu em odor de santidade, como eu disse, ele fez essas promessas. Toda vez que alguém contemplar a minha face, eu vou derramar o meu amor nos corações, e por meio da minha face poderá obter a salvação de muitas almas. Que promessa, hein? E Nossa Senhora disse ainda à irmã Pierina uma outra frase. Um remédio divino é necessário e esse remédio é a Sagrada Face de Jesus. Peçam tudo olhando para a Sagrada Face de Jesus. Peça agora a sua graça olhando para a Sagrada Face de Jesus. E tem ainda as promessas da devoção à Sagrada Face feitas para Santa Matilde e Santa Gertrudes. Presta atenção, que promessas são essas? Primeiro, Jesus disse, eu garantirei aos devotos uma contrição tão perfeita que seus pecados serão transformados diante de mim em joias de precioso ouro. Nenhum deles será afastado de mim, nenhum pecador. Terceiro, na oferta da minha sagrada face ao Pai Celestial, eles terão acalmada a sua cólera e eles vão adquirir como moeda celestial o perdão dos seus pecados. Tem mais. Eu abrirei a minha boca para pedir ao Pai para garantir todas as preces que eles me apresentarem. Eu vou iluminá-los com a minha luz e vou consumi-los com o meu amor. Eu lhes darei frutos de boas obras, mas não acabou. Eles vão, como a piedosa Verônica, enxugar a minha adorável face, ultrajada pelo pecado, e eu vou imprimir a minha divina face em suas almas. Sétimo, em suas mortes, vou renovar neles a imagem de Deus apagada pelo pecado. Oitava, semelhante à minha face, eles brilharão mais do que muitos outros na vida eterna, e o brilho da minha face vai enchê-los de prazer. É muita promessa, não é? Muita graça que o Senhor derrama. E agora eu vou contar para vocês o testemunho de duas guerreiras do nosso exército de São Miguel, que por causa dessa experiência da Sagrada Face, elas conseguiram essas graças extraordinárias por causa da perseverança na oração. Olha só, eu vou pegar aqui o testemunho de duas guerreiras nossas. Olha o primeiro delas. Boa tarde, irmãos. Com muita alegria e agradecimento, eu venho dar o meu testemunho. Acompanho vocês desde o ano passado. Eu acompanhei parte do Cerco de Jericó, novena de Nossa Senhora das Graças, e desde aquele momento o meu coração quis vida nova na presença de Deus. Mas agora em 2021, com esse treinamento foi tudo diferente. Nas lives antigas eu já experimentava grande consolo de Deus. Quando no primeiro dia de treinamento para a Quaresma de São Miguel, fui fortemente oprimida pelo inimigo. Eu que cantava e louvava com as lives, na hora da adoração comecei a praticamente dormir em pé. Eu me ajoelhava e meu corpo sentia um peso enorme. Já pensou? Isso aconteceu comigo esses dias também na adoração. Eu estava sentindo um peso enorme como essa guerreira. E ela disse, confesso a vocês que muitas vezes eu no chão prostrada dormi e acordava assustada e voltava a rezar e adorar o Senhor. Mas eu me sentia triste, pois eu não estava fazendo com o verdadeiro valor que essa hora tão sagrada exigia. Foi então que no dia 4 o inimigo veio com mais fúria sobre mim e eu fui tomada por um grande medo. Ixi, Maria! Foi tomada por um medo. E aí, já não conseguia dormir à noite e sempre acordava. Seguindo o conselho de vocês, eu acordava e rezava o terço da misericórdia. E aí, além disso, rezava o terço das lágrimas de sangue de Nossa Senhora e clamava a ela que me ajudasse. Eu senti uma grande sede de me confessar melhor, entregando a Deus os meus mais obscuros pecados. A vergonha queria me conter, e eu até achava que Deus não perdoaria aquele passado sujo que eu vivi. Mas foi quando, num testemunho que vocês leram de uma menina de 13 anos, que eu disse para mim, isso
não é Deus. Deus me ama. Deus me ama. Ele não faria isso comigo. E eu ouvi o irmão Luiz Maria dizer que nós tínhamos que clamar a Deus, que não importava o meu pecado. Ele veio e deu a vida por mim, que ele veio pelos pecadores. Eu tentei até me confessar com o padre da minha igreja, mas foi uma confissão vazia, sabe? Aquilo que me torturou mais. Eu liguei na matriz da minha cidade para me confessar e não consegui, pois não tinha vagas. Foi então que o Espírito Santo veio até mim no meu íntimo e disse: liga para o padre tal, padre fulano, ela disse aqui. E eu liguei quando estava rezando o texto de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia e ele não me atendeu. Mas eu respirei e disse: calma, ele está almoçando. E falei comigo: mãe, a senhora sabe do que eu preciso e eu necessito me confessar bem, eu preciso de uma confissão geral. E quando estávamos nas súplicas a Nossa Senhora de Pompeia, ele me retornou a ligação e me disse que poderia e que ele já iria me receber. Olha a graça acontecendo. Eu já havia decidido desde o início da semana, clamando a Deus que me ajudasse. Pedi à mãe, aos santos, aos anjos, e naquela hora Deus me deu a resposta. Não no meu tempo, mas no tempo dele. Eu fiz a minha confissão, contei tudo o que me manchava diante de Deus, o que feria o coração do meu amado Jesus, e foi tão bom tirar aquele peso, aquele fardo do meu peito, sair dali flutuando, com a certeza que Deus me ama e que Ele ouve as minhas súplicas. Quero agradecer a vocês que me ajudam a crescer como criatura de Deus. Que Deus os abençoe. Vocês são os melhores presentes que Deus me deu. Já pensou? O irmão Manuel Maria é um presente? É claro que Deus que é o seu melhor presente. Nós, junto com vocês, glorificamos a Deus. E a gente sabe que essa família espiritual sempre cresce. Ela continuou. Antes do meu dia começar, por causa da devoção à Sagrada Face, quando eu acordei com essa música da Madre Kelly, que estava na minha cabeça. Jesus, Jesus, tua face eu a amo, estrela norte do exílio meu. Vê-lo é perder-me em divinos êxtases, vê-lo é no mundo entrever o céu. Essa música que está aqui no cardzinho aqui em cima, que você pode contemplar, não é? Ela disse: desde ontem comecei a rezar a coraça de São Patrício e louvo a Deus dizendo: Deus é bom todo tempo Deus é bom. Guerreiro, guerreira, esse é o testemunho que a nossa guerreira mandou. Ela não colocou o nome dela. Essa devoção à Sagrada Face, essa esperança de que Deus muda os corações, viu que o coração dela foi um coração contrito, que ela ficou arrependida de todos os seus pecados e teve uma conversão profunda e sincera. E outra história que eu queria contar é de uma guerreira nossa do Exército que está enfrentando agora um câncer. E ela, que sempre foi muito aflita, muito ansiosa, ela estava me contando que está enfrentando com muita paz e com muita confiança. E eu conversando com ela, querendo saber o que tinha acontecido, ela reza conosco no Exército de São Miguel, e ela disse, ela que é uma imensa devota de Santa Teresinha, que foi essa devoção a Santa Teresinha e a confiança por causa da Sagrada Face de Jesus. A face de Jesus, quando a gente contempla, a gente tem a consolação. Quem me contempla, me consola, a gente consola a Ele e Ele consola a cada um de nós. Então essa devoção hoje é uma devoção que precisa ser anunciada, que precisa ser vivida. Como a gente contou já, é uma devoção de reparação. Mas é uma reparação que alcança milagres. Esses milagres de uma conversão, de uma confissão. O milagre do coração ficar mais calmo, sereno, diante de uma enfermidade grande. O milagre que você tem para pedir a Jesus Cristo, peça agora pelos méritos da Sagrada Face. O irmão Luiz Maria me dizia hoje de manhã, quando eu conversava com ele, antes de gravar esse vídeo: irmão, a minha oração agora é pedir ao Pai do céu pelos méritos da face de Jesus, pedindo que Deus Pai reveja a face de Jesus em mim e que a graça aconteça. Eu convido você a fazer esse exercício hoje de reparação. A gente vai estar hoje, ao longo do dia, vai ser um dia de reparação também. O terço, quando a gente rezar do meio-dia, vai ser um terço de reparação no dia da Sagrada Face, por todos os ultrajes feitos no Carnaval, porque teve Carnaval ainda em muitos lugares. A gente sabe como o coração de Jesus foi entristecido hoje. Muitas feridas mesmo ao coração de Jesus. Então a gente vai oferecer o dia todo hoje em reparação à Sagrada Face de Jesus. E na nossa live do Terço do Combate,
eu vou contar para vocês mais um testemunho. A gente vai rezar com a Sagrada Face, a gente vai meditar e proclamar os prodígios e os milagres de Deus. Se você tem um milagre para pedir ao Senhor, uma graça grande, peça a ela pelos méritos da Sagrada Face de Jesus, porque o Senhor há de ter misericórdia. Essa é uma graça da gente fazer parte desse exército. Não deixe de compartilhar esse vídeo com todas as pessoas para que cresçam nessa devoção à Sagrada Face, para que possam festejar esse dia e já fortalecer com essa devoção à Sagrada Face a nossa preparação para amanhã começar a grande batalha e as grandes vitórias no nome do Senhor Jesus. Nós juntos vamos vencer no nome de Jesus. As nossas irmãs da livraria falaram comigo: irmão, o senhor vai falar da Sagrada Face? Então fala para todo mundo que na nossa lojinha a gente tem a medalha da Sagrada Face. Olha que linda essa medalha da Sagrada Face, que foi feita, é uma medalha grande, muito bonita. Todos nós, irmãos e irmãs, usamos a Sagrada Face. Eu uso a minha medalha aqui no peito. A gente tem um bolso secreto aqui dentro do hábito, né? E eu uso aqui a medalhinha da Sagrada Face sempre junto do peito. Tem essa medalha da Sagrada Face e as irmãs prepararam também esse belo manto da Sagrada Face. Olha como ele é lindo. Esse manto que lembra a imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo do Sudário, que também está na nossa lojinha. Aqui tem o link, loja.institutohesed.org.br. Lá você tem esse e outros produtos que evangelizam. E aí você já entra protegido com esse manto da Sagrada Face. Você pode colocar num travesseiro, você pode colocar num quadro. Tem muita gente colocando num quadro. Tem muita gente colocando no seu altarzinho, colocando assim como um fundo do altar esse manto da Sagrada Face. Bom, o Espírito Santo há de te inspirar como usar melhor esse manto da Sagrada Face para poder você contemplá-lo. Não esqueça, quem me contempla, me consola. Escreve essa frase aqui e que essa frase hoje ecoe ao longo do seu dia. Eu lhe desejo um dia muito abençoado da Sagrada Face e peço para você que a face de Jesus te ilumine no dia de hoje. A gente se encontra no texto do meio-dia e na live do texto do combate. Quem como Deus? Ninguém. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tua face